Imagine um mundo complexo, onde as nações lutavam por poder e influência. No centro desse palco global, crescia uma moeda, o dólar americano. Essa moeda se tornou uma peça-chave na geopolítica mundial, moldando alianças, exercendo poder e determinando destinos. A história da geopolítica do dólar começou após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos emergiram como uma superpotência econômica e militar. Percebendo o poder de sua moeda, os líderes americanos viram uma oportunidade única de solidificar a posição do país no cenário internacional. Assim, o dólar foi estabelecido como a principal moeda de reserva global, garantindo que nações ao redor do mundo acumulassem grandes quantidades dessa moeda como uma salvaguarda contra incertezas econômicas. Era como se os Estados Unidos estendessem suas asas além de suas fronteiras, conquistando um novo território, o mundo financeiro. Uma das táticas mestras dessa geopolítica foi o famoso Acordo do Petrodólar. Os Estados Unidos negociaram com a Arábia Saudita para que o petróleo fosse cotado e vendido em dólares. Isso significava que qualquer país que quisesse comprar petróleo precisava adquirir dólares primeiro. Essa estratégia tornou a demanda por dólares constante e praticamente inesgotável, mantendo a moeda americana no epicentro do comércio internacional. Conforme o tempo passava, o dólar se tornava cada vez mais entrelaçado com a política global. Sanções econômicas foram usadas como uma arma poderosa para exercer influência sobre países considerados adversários. Aqueles que desafiavam a hegemonia americana enfrentavam o terrível poder do bloqueio financeiro, sufocando suas economias e isolando-os do sistema financeiro global. As nações, cientes da importância do dólar, muitas vezes procuravam manter boas relações com os Estados Unidos para garantir seu acesso contínuo a essa moeda poderosa. Alguns países até adotaram políticas monetárias para vincular suas próprias moedas ao dólar, buscando estabilidade e confiança. Mas nem tudo eram flores nessa narrativa geopolítica. Crises financeiras globais serviram como lembretes dolorosos de que a dependência excessiva do dólar também poderia ter consequências devastadoras. Quando a economia americana sofria abalos, as ondas se propagavam rapidamente pelo mundo, abalando a estabilidade financeira de outras nações. Conforme os anos se passavam, surgiam vozes que pediam por uma maior diversificação do sistema monetário internacional, buscando reduzir a vulnerabilidade a uma única moeda. Alguns países começaram a promover o uso de outras moedas em suas transações internacionais, tentando diminuir sua dependência do dólar. Essa história continua se desenrolando até os dias de hoje. O dólar americano ainda mantém sua posição de destaque na geopolítica mundial, mas o cenário está sempre evoluindo. Novos capítulos estão sendo escritos, e somente o tempo dirá como essa história se desdobrará no futuro. Algumas das principais razões para o poder do dólar incluem: moeda de reserva mundial. Muitos países mantêm reservas significativas em dólares americanos como uma forma de estabilizar suas próprias moedas e economias. Isso ocorre porque o dólar é amplamente aceito e confiável em todo o mundo, proporcionando estabilidade e liquidez aos países que detêm grandes quantidades de dólares. Dominação dos mercados financeiros. Os mercados financeiros dos Estados Unidos, como a Bolsa de Valores de Nova York e o mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, são os maiores e mais líquidos do mundo. Isso atrai investidores de todo o mundo para realizar transações em dólares, aumentando ainda mais a demanda pela moeda. Uso como moeda de pagamento. O dólar é amplamente utilizado para facilitar o comércio internacional e as transações financeiras globais. Muitos produtos, commodities e serviços são precificados em dólares, e as transações internacionais geralmente são realizadas em dólares, tornando uma moeda universal para negócios globais. Influência dos Estados Unidos na economia global. Como uma das maiores economias do mundo, os Estados Unidos têm um impacto significativo na economia global. Suas políticas econômicas e decisões financeiras podem afetar diretamente o valor e a demanda do dólar em nível internacional. Petrodólar. Como falamos no começo do vídeo, após o acordo de petróleo feito em 1974 com a Arábia Saudita, muitos países passaram a comprar petróleo usando o dólar americano.
Esse arranjo tornou o dólar ainda mais fundamental para o comércio global de petróleo e reforçou sua posição como moeda de reserva mundial. Dólar como refúgio seguro. Em tempos de incerteza econômica ou turbulência nos mercados financeiros, os investidores frequentemente procuram a segurança do dólar americano. O status de refúgio seguro do dólar é resultado de sua estabilidade relativa e confiança, o que leva a um aumento na demanda pela moeda em momentos de crises globais. Impacto nas políticas monetárias. Como o dólar é amplamente utilizado em todo o mundo, as políticas monetárias dos Estados Unidos podem ter efeitos significativos em outros países. Decisões do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, sobre taxas de juros e medidas de estímulo econômico podem influenciar as condições financeiras internacionais e desencadear fluxos de capital globais. Sanções econômicas. O uso generalizado do dólar também permite que os Estados Unidos exerçam poder e pressão econômica por meio de sanções. Quando os Estados Unidos aplicam sanções a um país ou entidade específica, restringindo seu acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos, isso pode ter efeitos significativos na economia do país-alvo e em suas relações comerciais internacionais. Câmbio e competitividade. O poder do dólar pode afetar a competitividade de outros países em termos de exportações. Uma valorização significativa do dólar em relação a outras moedas pode tornar os produtos de outros países mais caros para os compradores internacionais, afetando negativamente suas exportações. Dólar e a dívida global. Como a moeda de reserva dominante, o dólar desempenha um papel importante no financiamento da dívida global. Muitos países emitem títulos da dívida denominados em dólares para atrair investidores internacionais. Isso pode ser vantajoso, pois os juros dos títulos denominados em dólares geralmente são menores devido à maior liquidez e confiança nessa moeda. Riscos e vulnerabilidades. O poder do dólar também traz consigo certos riscos e vulnerabilidades. Flutuações significativas no valor do dólar podem ter impactos significativos nos mercados financeiros globais e nas economias em desenvolvimento que são altamente dependentes das exportações. Desafios futuros. Embora o dólar tenha sido dominante por muitas décadas, há desafios futuros que podem questionar essa supremacia. A ascensão de outras economias importantes, como a China, poderia levar a uma maior diversificação nas reservas internacionais, diminuindo a dependência exclusiva do dólar. Além disso, a crescente adoção de moedas digitais e a evolução da tecnologia financeira podem alterar a forma como as transações internacionais são conduzidas, potencialmente impactando o uso global do dólar. Nova moeda dos BRICS. BRICS é um acrônimo que representa um grupo de países em desenvolvimento que tem uma posição significativa na economia mundial. A sigla BRICS é composta pelas iniciais dos países que fazem parte do grupo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses países são considerados emergentes e possuem economias em rápido crescimento. O termo BRIC foi inicialmente cunhado em 2001 pelo economista John O'Neill, do banco de investimentos Goldman Sachs, para se referir a 4 países: Brasil, Rússia, Índia e China. Posteriormente, em 2010, a África do Sul foi convidada a ingressar no grupo, e a sigla mudou para BRICS. O principal objetivo do BRICS é fortalecer a cooperação entre esses países e promover o desenvolvimento mútuo em diversas áreas, como comércio, investimento, ciência, tecnologia, cultura e política. O grupo realiza cúpulas anuais onde líderes dos países membros se reúnem para discutir questões de interesse comum e desenvolver estratégias para aumentar a sua influência na economia global. O BRICS representa uma parcela significativa da população mundial e detém uma grande parte do PIB global, o que lhes confere um peso considerável nas negociações internacionais. Em relação à proposta de criação de uma moeda única para o comércio entre os países membros do BRICS, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende essa ideia como uma maneira de reduzir a dependência do dólar nas transações internacionais. No entanto, especialistas apontam que essa medida seria complexa e distante de ser concretizada, devido às disparidades entre as economias dos países do BRICS, como valores de produto interno bruto, reservas internacionais e taxas de juros.
A proposta é vista como uma iniciativa ambiciosa que demandaria tempo e cooperação entre os países para que se torne viável. Essa proposta de uma moeda única para o BRICS não é uma novidade, e Lula já havia mencionado essa ideia em outras ocasiões, buscando reduzir a dependência dos países em desenvolvimento em relação ao dólar. No entanto, para que essa proposta se concretize, serão necessárias negociações complexas e a superação de desafios econômicos e políticos entre os países membros do BRICS. Comenta, curte e se inscreva no canal.